Olá, o Nicolas Ferreira, ele trouxe em seu Instagram mais um vídeo onde ele faz diversas denúncias contra o PT e contra o Lula. E quem diria, né? Mais uma denúncia contra o PT. Se tratando da esquerda, não é nenhuma novidade, né, meus amigos? Os ladrões voltaram à cena do crime. Lula! Será que o nosso vice-presidente da República, Alckmin, estava certo? Hoje venho aqui para trazer à luz um dos maiores escândalos de favorecimento político desse governo. O Ministério da Cultura acaba de destinar 58 milhões para um programa que, vejam só, beneficiam ONGs ligadas a assessores do Ministério da Cultura e filiados ao PT, Partido dos Trabalhadores. Sim, o mesmo partido do Lula, presidente da República. Em setembro de 2023, o governo lançou o Programa Nacional de Comitês de Cultura, criando comitês culturais em 27 estados do Brasil. A proposta oficial era contratar entidades culturais para coordenar atividades de fomento em cada estado, realizando formação de direitos a políticas culturais, apoio à elaboração de projetos, comunicação social, difusão de informações sobre políticas culturais. Na teoria, nomes muito bonitinhos, né? Mas na prática, o que temos? ONGs ligadas a assessores do Ministério da Cultura e militantes do PT, sendo beneficiados com milhões do seu dinheiro. Entre os contemplados do programa, há inclusive um empresário envolvido em investigações por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Além de pessoas já investigadas por desvio de dinheiro público, um candidato do PT a vereador em Curitiba também foi beneficiado com esse programa do Ministério da Cultura. Agora, imaginem se isso fosse no governo Bolsonaro e um candidato do PL tivesse recebido essa verba. Terceira Guerra Mundial. Mas não paramos por aí. Para piorar ainda mais a situação e deixar toda essa história no mínimo duvidosa, a ministra Margareth Menezes, isso mesmo, a ministra gestora da pasta que destinou esses valores, foi pessoalmente inaugurar o Comitê de Cultura, enquanto o beneficiário era também pré-candidato do PT ao cargo de vereador na cidade de Curitiba. Informações da reportagem ainda afirmaram que o comitê utilizado para promover política pública financiada com dinheiro público também serviu para atividades de campanha eleitoral. Outro exemplo claro desse esquema é o caso do militante do PT de Manaus, Juan Otávio da Silva Rodrigues. Ele foi escolhido para coordenar o Comitê de Cultura do Amazonas, recebendo 2 milhões do Ministério da Cultura. Até aí, tudo bem. Mas além disso, ele teve passagens pagas pelo governo para participar de eventos culturais em Brasília. E no mesmo período, participou de um encontro com a democracia cubana na sede do diretório do PT. E adivinha o que aconteceu logo depois? 2 meses após essa peregrinação política, Juan foi nomeado coordenador do escritório do Ministério da Cultura no Amazonas, em pleno ano eleitoral. Juan, que esteve envolvido na campanha de Anny Moura para vereador em Manaus, secretária nacional de mulheres do PT, foi premiado com um cargo comissionado logo após o convênio com o governo. Esse é apenas um dos muitos casos de apadrinhamento político que estamos vendo. Enquanto cortam verbas da educação, saúde, dizem que falta dinheiro para áreas essenciais, 58 milhões de reais estão sendo destinados a ONGs com ligações partidárias. É revoltante ver o uso político descarado dos recursos públicos. Esse governo prioriza seus amigos enquanto o povo sofre com a falta de recursos básicos. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não ficarei parado diante desse escândalo. Já tomei as medidas cabíveis. Acionei o Ministério Público e o Judiciário para investigar esses fatos. Também protocolei um pedido de informações ao governo, exigindo transparência e uma representação ao Tribunal de Contas da União para que tudo seja apurado. Chega de corrupção, chega de favorecimentos. O Brasil precisa de governantes que cuidem do povo, não dos amigos do poder. Esse é o meu papel de político. Mas eu conto com o apoio de vocês para lutarmos por justiça e transparência. A gente vai continuar fiscalizando e lutando pelo que é nosso. O vídeo do Nicolas, ele é muito bom e é diferente dos outros deputados que adoram ir no YouTube e colocar uns vídeos só com os títulos e umas thumbs chamativas. E no meu ver, no meu ponto de vista, o que faz com que Nicolas se destaque é que ele sempre fala e mostra todas as ações que ele está tomando em relação aos vídeos e às denúncias que ele mostra. Já os colegas dele nem parecem políticos que deveriam defender os interesses do povo. Esses políticos, eles acabam parecendo esses youtubers malucos, correndo atrás de likes, de visualizações, e eles acabam não fazendo nada em relação às denúncias que são apresentadas. É, né, meu povo? E tem gente que acaba caindo nisso, né? Que confunde esse tipo de coisa com trabalho de deputado. Mas na verdade não é muito diferente de outros youtubers aí que só comentam e opinam sobre o assunto. E na minha opinião, o Nicolas
é um dos políticos mais promissores de direita que se tem. Eu acredito que ele é o melhor que se tem para o futuro. Eu acho também que é uma grande pena o Nicolas ele ter apenas 28 anos e não poder concorrer à presidência da República, porque vamos e convenhamos, né, companheiros, em relação ao presidente que temos, e ele sempre mostra as medidas que ele toma como deputado, diferente da grande maioria que acaba só se escondendo. É claro, né, que o Nicolas ele não é nenhum deus. Se ele tiver que ser criticado ou cobrado, ele vai ser. Assim como esse povinho de esquerda. Esses políticos, eles não devem ser idolatrados, eles devem ser cobrados, afinal, eles são os nossos funcionários. Na minha opinião, a gente deve cobrar mais os políticos de direita. Já os de esquerda não adianta tanto, porque eles são hipócritas e desonestos. E os políticos de direita, eles devem ser cobrados. Afinal, eles pediram nosso voto para lutar contra essas pautas podres de esquerda. Só que agora a gente percebe que a grande maioria deles acabou virando um bando de fofoqueiro que só vê as notícias que saem na mídia e acabam não fazendo quase nada a respeito. Por isso eu acredito que o Nicolas ele pode acabar naturalmente liderando a direita brasileira, se ele seguir no passo que está, trabalhando e combatendo essas aberrações de esquerda. E claro, sem entrar em nenhum esquema, senão a reputação dele está aniquilada. Então, essa foi mais uma opinião minha. Se você concorda ou não, comenta aí no canal, deixa o like, compartilha e até mais, pessoal.